E aí, pessoal? Bom E aí, dia. professor, tranquilo? Meu filho, olha a cara aqui, ó. Feliz, ó. Super tranquilo. E vocês? Mais feliz ainda se acordasse amanhã Sim. e saísse vacina para o Covid aprovada. Ah, sim. Então, ainda bem que tu completou a frase, porque mais feliz se eu acordasse amanhã. E aí, Laura, bom dia. E aí, Jonatas? Bom dia. Jonathan, pensei que já não sabia se ia acordar amanhã. Acordar amanhã e tiver essa vacina do Covid. Pois é. E aí, como é que tá a vida de vocês, hein? Como é que está, como é que tá a cidade aí? Já abriu tudo? Como é que tá? Tá tudo aberto, mas com as precauções, né? Sim, Bananeira, sim, sim. no... Aqui Hoje está tudo aberto porque ficou comum Covid já. É Sim, porque, tipo, tava fechado loja de roupa, mas já reabriu e tal, sim, essas sim. coisas. Miguel tá dizendo aqui nunca parou. A única coisa que fechou aqui foi loja de roupa, essas coisas não são essenciais. Sim, sim. É porque Nem tanto, na verdade parou, mas tinha só o horário limite de ficar até certo horário. Por Não, exemplo, sim. até no 5 início horas da mesmo, no tarde. início Só mesmo. teve isso Fechou aqui. só loja de roupa, aí depois abriu Loja de com roupa não condições e fechou tal. muito, não. Quer dizer que Teve tá. uma E certa... restaurante eu acho que não tá aberto, não, né? Ou já abriu? Aqui tá. Porque eu fui faz o quê? Um mês mais ou menos. Aí eu tive que pegar comida para trazer para casa, para vocês terem uma ideia. Eu fui visitar, né? Às vezes desce doido em mim. Eu pego meu carro e vou. Aí, cheguei aí, me indicaram um restaurante, quando eu cheguei lá estava fechado. Que é subindo ali da igreja. Esqueci o nome agora. E aí eu tive que... Casarão lá em cima? Não, é outro nome. É o Terraço Lisboa. Terraço Lisboa, exatamente. Aí teve que voltar, né? Deixa eu compartilhar uma tela aqui com meus queridos pupilos. Aí tive que voltar. Assim, tive que pedir para casa, né? Só ver aqui. Eu estou tentando. Aqui, pronto. Ah, beleza, está gravando. Eu pensei que não estava gravando. Está gravando. Eu estava esperando isso. Sim, vamos lá. Gente, bom, então. Vocês estão vendo o material que eu estou compartilhando? Sim, professor. Beleza. Então é o seguinte, olha só. No finalzinho eu quero mostrar a vocês uma controvérsia que tem aqui nesse texto aqui, certo? Para vocês entenderem certas coisas que acontecem até em prova e muitas vezes isso explica por que eu não gosto também de prova de gramática, certo? Deixa eu olhar aqui, tem gente querendo entrar. Ok. Vamos lá. Ó, gente, olha só. Sempre que eu passar um texto para vocês, eu estou sempre explicando como vocês podem chegar naquela resposta mais rápido, né, mais efetivamente, lembrando que isso não quer dizer em absoluto que só existe uma maneira. Agora, é claro que como pessoa que trabalha com isso, eu tento pegar a maneira mais eficaz, né? Mas é igual a uma arte marcial, que você está sempre ali se renovando, né? Para poder se defender de alguma coisa que você não previu ainda, né? Gente, alguém está tentando falar no bate-papo. Alguém dá um oi aí no bate-papo, senão não consigo vê-lo. Não sei por quê. Alguém chama aí. Pronto. Pois é. Jonathan, vou entrar pelo... Pronto, beleza. Tranquilo. Sim, vamos lá.
Certo? Então, aí sempre tem um artifício. Aí vejam bem, por exemplo, ask women what disease they fear most. Pergunte às mulheres qual doença, gente, ó, qual doença elas temem mais. E a grande maioria, a vasta maioria, vai dizer o quê? Breast cancer. Ó, breast, aqui é cancer, né? Aí você já imagina, peraí, doença que atinge muitas mulheres e é um câncer. Câncer de? Câncer de mama. Câncer de mama. Poderia ser de útero? Colo do útero? Poderia. Do colo do útero? Poderia. Mas é bem mais conhecido o câncer de mama, correto? Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem pode sofrer de câncer de mama? Homens e mulheres, só que é mais comum nas mulheres. Isso, exatamente. Bom saber, viu? Homem também pode, viu, gente? Vamos lembrar disso. Certo? Aí vamos lá. Olha só. Então pergunta às mulheres qual é a doença que elas mais temem e a maioria vai dizer o quê? É câncer de mama. Inclusive, para alinhar mais ainda, ele fala aqui assim, ó, elas podem até citar a estatística nominal de que 1 a cada 8 mulheres irá desenvolver o câncer de mama em algum ponto da vida, algum momento da vida, né? Beleza. Então me diga uma coisa. Deu ou não deu para saber de qual doença está falando aqui no texto? Erro. Qual a doença? Câncer de mama. Não. Hã? Não. Porque Laura está dizendo aqui para mim, ó, no meu ponto. Laura é igual a Rede Globo. Eu sou repórter e ela é a diretora. Ela está dizendo, ei, não é essa doença não. Aí eu estou ouvindo aqui no ponto, ó, estou dizendo que não é. Né, Laura? Presta atenção. A doença que é falada no texto, eu citei o câncer de mama. A doença que é falada no texto, no sentido de o principal, não é esse. E por que eu estou fazendo essa leve pegadinha? Gente, você tem 5 linhas onde ele mostra aqui, dá a entender claramente que vai falar de câncer de mama, né? Só que uma palavrinha só, gente, ó, but, matou tudo. Matou. Por quê? Porque eu posso dizer um texto inteiro. Entendeu, Luciano? Eu digo um texto inteiro. Aí você pensa que eu estou falando daquele tema ali. Aí eu vou e digo, mas... Esse mas pode mudar tudo. Ou não, mas nesse caso mudou. Sabe por quê? Que é o que ele diz aqui, ó. Ele dá a entender claramente que a doença a ser falada é o câncer de mama, né? Aí ele diz, ó, mas o que a maior parte das mulheres não percebe é que elas devem temer mesmo doenças, o que, gente? Ó, heart disease, doenças do coração, ou seja, doenças cardíacas, né? Ataques cardíacos, por aí vai. Aí ele começa a desenvolver o texto em cima de quê? Das doenças cardíacas. Então ele apenas introduz, compreenderam? O texto dizendo que existe uma doença que é muito falada, mas tem outra que não é tão falada, mas que é pior. Está compreendendo? É como se eu perguntasse, por exemplo, olha só. Desde os primórdios, no tempo das cavernas, o homem aprendeu a se comunicar de uma forma rudimentar. Pronto, só por essa minha frase. Aí eu vou e pergunto para vocês. Vou perguntar para Débora. Débora, esse trechinho que eu acabei de falar aí, eu posso dizer que o tema do texto é o homem primitivo? Pode. Mas eu tenho certeza que é? Não. Por que não? Talvez. Por que talvez? Porque tem a ver, entendeu? Com... E por que tem a ver? Ah, gente. Deu uma resposta direta. Tá bom, vou explicar. O que é que acontece? Débora respondeu muito bem. Veja bem, eu posso entender que pode ser isso, sim, mas que pode ser. Sabe por quê? Porque eu vou complementar minha frase, meu texto agora. Eu comecei falando do homem primitivo, aí eu vou e digo, mas hoje nós temos tecnologias ao nosso dispor,
nós conseguimos viver uma vida mais regrada, nós não precisamos lutar contra os predadores. Então, quando eu iniciei, como se fosse um texto. Então, quando foi citado no início do texto o homem primitivo, com o intuito de comparar com o homem de hoje, nós temos a certeza que são estilos de vida diferentes. Aí eu começo a falar só do homem moderno. Então, a vida moderna, ela é assim, blá, 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 blá. Eu só fiz introduzir o meu texto falando o quê? Do homem primitivo, para dizer o auge do texto, a parte principal, que é falar do homem de hoje. Então, é o mesmo processo disso aqui. Não é porque eu falei em câncer de mama que, essa primeira doença, pronto, é isso que vai acontecer, vai falar dela. Não, falou de outra. Assim como eu estava falando do homem moderno. Compreenderam? Aí vamos lá, olha o que ele diz aqui. Elas devem temer o ataque cardíaco, which will strike one out of every three, que vai pegar, né, uma pessoa a cada 3, né? Mais de 2 milhões de mulheres europeias morrem a cada ano por doenças o quê? Cardiovasculares, certo? Aí, isso é o equivalente a quê? Quantos por cento das mortes? 43%. Making their hearts, fazendo com que os seus corações, e não o câncer de mama, que só são 5%, sejam o top killer, o matador número 1. Entendeu aí? Então, morrem mais mulheres de ataque cardíaco do que de câncer de mama. Certo? Bom, a gente acabou lendo o quê? Uma introdução que foi bem grandinha. Então, já dá para ter uma ideia, né, do que a gente tem por aí. Então, vamos para a questão. O primeiro texto diz que o câncer de mama tem sido o principal matador das mulheres. A gente já sabe que essa aqui é falsa, né? Certo? Letra B. O homem tende a experimentar ataques cardíacos mais cedo que as mulheres. Ora, eu vou ter que procurar, porque no primeiro parágrafo não tem isso. Então, tá na cara que eu vou ter que procurar mais. Porém, eu vou procurar como, gente? Os homens tendem a experimentar ataques cardíacos mais cedo que as mulheres. Eu vou juntar ataque cardíaco, homem e mulher. Vou pegar umas palavras-chave, né? Ataque cardíaco, homem, mulher e tempo, né? Para poder definir que um pega mais, tem ataque cardíaco mais cedo do que o outro, né? Se for verdade, o homem vai ter mais cedo. Se for mentira, a mulher vai ter mais cedo. Ou também tem na mesma idade, certo? Então eu vou juntar com essas 4 ideias. Aí eu já vou em cima. Ó, aqui tem ataque cardíaco? Tem mulheres. Mas onde é que tá falando homens aí para poder comparar, né? Então, vamos lá. Vamos procurando. Opa, apareceu a palavra homem aqui, ó. Problema do homem. Bom, vamos entender o que está falando aqui, né? Começou falando aqui, ó. Mulheres e ataque cardíaco. Acredite. Deixa eu grifar aqui. Deixa eu ver. Não, eu vou grifando depois, né? Vamos lá. Eu ia grifar até uma parte interessante, mas vamos lá. Enquanto a maior parte das pessoas ainda pensa que o problema cardiovascular é principalmente um problema do homem, tá falando de homem e mulher com ataque cardíaco, né? A realidade é que as doenças cardíacas não discriminam. Ou seja, não existe discriminação entre os sexos. Eduardo, então a letra B está errada porque está dizendo que o homem experimenta primeiro, mas a doença não discrimina, então é igual. Não discrimina entre o homem ter e a mulher ter, certo? Mas a idade é outra história, então vamos ver se tem mais. Aí olha o que diz aqui, ó. Na verdade, por uma variedade de razões complexas, a condição é mais frequentemente fatal nas mulheres do que nos homens. Olha aí, tem diferenças aí. Beleza, mas chegou na idade? Ainda não chegou. Aí olha o que acontece aqui. E é mais provável que deixe as mulheres com sequelas severas, sequeladas, né? Por um stroke. O que é stroke? AVC, derrame,
ou uma falha congestiva no coração. Congestionar, né? Congestionar, de tampar as artérias, né? Certo? Aí, a verdade, olha onde está aqui, ó. A verdade é o seguinte, é que as mulheres normalmente, ó, não começam a mostrar os sinais de quê? Daquilo que estava sendo falado, de ataques cardíacos, até os 60. Em geral, as mulheres mostram dos 60 para lá. Certo? Olha o que diz aqui, ó. Cerca de 10 anos depois que os homens começam a mostrar os seus sintomas. Ah, então peraí. Está dizendo claramente aqui que o homem experimenta, né, geralmente os ataques cardíacos lá para os seus 50 anos. E a mulher, em geral, só 10 anos depois. Então, letra B está corretíssima. Está aqui de vermelho. Compreenderam aí, gente? Aí, com isso, eu precisei ir para o texto? Precisei. Certo? Agora, eu fui em cima do tema e não fiquei procurando em tudo. Aí, vamos lá. Número 2. A grande maioria se refere a quê? Vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Pergunte às mulheres qual doença elas temem mais. A vasta maioria, ou a grande maioria, irá responder câncer de mama. A maioria de quem? Das mulheres na pré-menopausa? Ele especificou aqui? Não, ele falou, pergunta às mulheres. Pergunta às mulheres. Então, só pode ser mulheres em geral. Women in general. Belezinha? Alguma dúvida, gente, até agora? Não, até agora tá tranquilo, professor. Alguém mais? Quer falar alguma coisa? Lá vou eu, então, viu? Ó, esta palavra aqui, ó, quer dizer severo, né? A partir do momento que eu tenho LY, então, eu estou aumentando a palavra. Então, ela tem o quê? Um sufixo, né? Ele só quer saber que palavras aqui também são formadas por sufixos. Então, vamos lá. Preste atenção. Vamos começar aqui da letra E, fazer o contrário. Letra E para cima. Annually, vem da palavra annual, anual. Ok? Quantas vezes vocês fazem matrícula na escola? Não uma vez por ano? Então, a matrícula ela é anual, annual. Ah, então peraí, a partir do momento que tem um LY aí, eu estou acrescentando a palavra. Se eu estou acrescentando, eu tenho o quê? Sufixo. Tem um aumento da palavra. Então, o que acontece aqui? Annually, anualmente. Eu faço matrícula anualmente. Opa, então tem sufixo aqui. Agora, e a palavra imune? Immune. Eu sou imune a tal doença. Se eu tivesse a palavra imunidade, imunização, aí sim teria o sufixo. Beleza? Aí vamos lá. Então, se uma estiver errada, não pode marcar não, tá? Pode ser que uma esteja certa, mas a outra estiver errada. Então, a letra E não pode. A palavra sintoma, ela é uma palavra que tem que sufixo, gente? Sintomático. Aí tem. Assintomático. Aí tem. Então, morreu. Estatística. Statistic. Estatística é uma palavra comum. Morre já. Develop. Desenvolver. Se fosse desenvolvimento, tudo bem. Desenvolver. Então, morre. Bom, é óbvio, então, que só pode ser letra A, né? Reality e protective. Ó, reality, protective. Realidade, que vem da palavra real, e protective, que vem da palavra protect. Protetor, que vem da palavra proteção. Beleza? Então, letra A, sem sombra de dúvidas. Por isso que você chama reality show, né? Um Big Brother da vida. É um show de realidade, que tem coisas reais. Real é a palavra pura. Realidade é uma palavra com sufixo. Ok? Aí, olha só. Vamos lá. Analise o gráfico e responda a seguinte questão. Gente, analisem esse gráfico aí. Ele tá complicado para vocês analisarem. Eu vou aumentar aqui. Analisa aí, vai. Dá uma analisada no gráfico aí.
aqui, né, para vocês verem. Dá uma olhadinha básica. Ok? Preste atenção. Olhando assim, você pensa, acho que coisa complicada, né? Mas veja bem, ele está dizendo aqui, ó, esse primeiro tracinho é das pessoas brancas e que não são hispânicas. Aí o segundo, das pessoas negras que não são hispânicas. Aí o terceiro, dos hispânicos. O quarto, dos índios americanos, no caso de origem índia, né? E o quinto, dos quê? Ó, olha, que vem de onde? Do Pacífico ou da Ásia, certo? Beleza? Ok, isso quer dizer que nesse aqui vai seguir o mesmo critério e nesse aqui também. Só que às vezes, por que eu pedi para vocês verem o gráfico antes? Porque o cara fica olhando para esse gráfico e fica vendo muita informação, muito número, né? Vamos direto para a pergunta, gente, porque dependendo da pergunta, você não precisa nem ver o gráfico inteiro, certo? A ideia foi essa. Então vejam bem, qual a ideia do texto 2 é reforçada, o texto 2, no caso, é esse aqui, certo? Porque originalmente ele era texto 2. Deixa eu ver como é que está o bate-papo aqui. Ó, vamos lá. Ele diz aqui, ó. A ideia no texto é reforçada pelo gráfico. Qual ideia é reforçada pelo gráfico? Vamos lá. A gente já leu o texto, então a gente já tem ideia do que ele quer saber. Aí, as taxas de morte mostram que as mulheres, ó, têm que lutar particularmente contra o AVC. Gente, vamos lá. O AVC é o índice que está mostrando em todos os casos. Ó, hispânico, não hispânico, hispânico, negro, branco, todos os casos. Está mostrando o que aqui? Os índices são os menores possíveis, né? Então, já morre, certo? Compreenderam aí? Aí vamos lá. O ataque cardíaco tem sido, olha, o matador, né, maior, tem matado mais mulheres do que o câncer ou do que o AVC. Ora, gente, vamos lá. O gráfico, vocês já sabem que está falando de mulheres aqui, além de ter a palavra female aqui, esse texto 2 não é referente a esse aqui, como eu falei, certo? Então, o que acontece? A gente está tratando de mulheres, né? Aí, o que acontece aqui? Ó, o ataque cardíaco tem matado mais mulheres do que o câncer ou o stroke. Ah, sinceramente, gente, o ataque cardíaco, olha o que acontece aqui, ó. Olha o nível dele. O outro está mais ou menos e o stroke está lá embaixo. Então, letra correta, letra B de bola. Alguma dúvida em relação a isso aqui, gente? Digam aí se tem dúvida. Tá de boa. Beleza? Não. Eu frisei mais isso aqui porque como aparece muito número, né? Às vezes a pessoa... Eu, por exemplo, eu sou muito auditivo, né? Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu tenho ouvido absoluto, né? Eu consigo distinguir a frequência das notas. Então, o que é que acontece? Eu sou muito auditivo. Eu não sou visual. Eu não gosto quando, por exemplo, estou afinando um instrumento. O ouvido, beleza, eu vou lá e afino. Eu não gosto muito de usar afinador. Eu sei que alguns não entendem, mas o afinador é uma pecinha digital, certo? Você vai afinando o violão, qualquer instrumento, e ele vai mostrando ali que está correto. Só que enquanto não está afinado, ele fica oscilando, tem uma setazinha. E aquilo ali me dá agonia. Por quê? Porque eu não sou visual, não gosto de ter que ficar olhando para uma coisa e me concentrar naquilo. Entendeu? Assim, muito tempo. Aí, por isso que eu enfatizei essa nossa maneira de chegar logo na resposta aqui. Beleza? Gente, vejam bem. Olhando agora essa questão aqui. Esse texto aqui. Olha o que tem escrito aqui, ó. Vou aumentar mais ainda. Ó, Nefertiti. Aí tem found. E a interrogação. Ora, vejam só. Eu ensinei para vocês no começo do ano sobre a questão de técnicas de leitura. Se eu tenho uma figura, ela é importante. Se eu tenho um título, ele é importante. Certo? Então, o que acontece?
o título, ele é praticamente o nome do texto. O texto ele tem que ter a ver com o título. E uma figura é aquela parte do texto que também tem que ter a ver, porque ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar exatamente a que veio o texto. Ela vai ajudar a ilustrar. Correto? Beleza? Olha o que é que acontece aqui então. Preste atenção. Nefertiti encontrada. Eu quero que alguém, sem ler o texto, alguém me diga o seguinte: do que é que vocês acham que falaria esse texto aí? Já que ele está dizendo Nefertiti encontrada, está falando de quê? Manda ver, vai. Uma descoberta arqueológica. Tá na cara. Não é? Tá na cara. Opa, a Nefertiti, isso aqui tá na cara que é uma múmia, né? Uma figura, né? Representando. Então, a rainha, o faraó, alguma coisa. Aí o que acontece? Encontrada, tá na cara que eu tô falando de arqueologia, gente, que eu tô, né, falando de uma descoberta dessa múmia aqui. Isso é bem óbvio, certo? Agora preste atenção. Para que serve a introdução? Fala para mim aí. Para que serve a introdução de um texto? Meio que fazer um resumo do que vai ser visto no texto. Para que a gente possa entender do que se trata o texto. Exatamente. Aí você desenvolve depois, e depois você o quê? Conclui, fecha. Não é isso? Então, gente, essa questão ela foi alvo de muita crítica, inclusive ela foi anulada por causa da razão que eu vou dizer para vocês. Preste atenção. Nefertiti encontrada, olha o título e olha a figura. Dá a entender isso que vocês pensaram, né? Aí olha só. Dada a maneira espetacular na qual a rainha Nefertiti vivia, você pode pensar que ela teria as mesmas acomodações espetaculares na morte. Ou seja, está falando aqui do lixo, do luxo que era a vida dela, né? Então, na morte você subentende que ela também teria o mesmo luxo, né? Até porque vocês sabem que o faraó ele era enterrado com ouro, etc, né? Aí vamos lá. Ela e o seu marido faraó viveram nos bancos do Nilo, das dunas. Breezy, que gera vento, né? Fresquinho, essas coisas. Aí olha só, ventilado. Aí vamos lá. Num palácio cheio de quartos reais, piscinas e jardins espaçosos. Até agora eu estou falando da moradia dela, do luxo dela. Ou seja, até então ele não está muito de acordo com a figura. Que a figura serve para exatamente ajudar você. Você olha para a figura e diz, isso aqui tem a ver. Né? Beleza. Vamos lá. Ela era tanto rainha quanto deusa. E ela servia como sacerdotisa de alto clero, né? Nas cerimônias religiosas. E ela também, ficava standing by. Ela ficava ao lado do seu marido. Onde, gente? Olha, na janela das aparições. O que é a janela das aparições? Aquela janela aquele varandão que você vê nos filmes com tipo Espartacus, esses filmes épicos, né, que o rei e a rainha aparecem lá em cima numa festividade, eles ficam lá em cima enquanto o povo fica lá embaixo, né? Então, olha só, a introdução, gente, toda não falou nada sobre descoberta. Compreenderam até agora? Então lá vou eu. Por que eu estou falando nisso? Olha só. A principal ideia do texto, veja, ele não está querendo saber a ideia mais ou menos, a principal. A principal, ele quer o auge da coisa, desculpa. É o quê? Letra A. A recente descoberta que Nefertiti, olha, não era somente uma rainha, mas também uma sacerdotisa. Vem cá, vocês acham que o principal seria isso, gente?
Mas o professor lá no primeiro parágrafo não falou? Sim, mas vocês percebem que ele só citou. Ele começa a dizendo, olha, já que ela teve uma vida muito boa na vida, deve ter levado tudo na morte. Ela morava num palácio assim, tinha isso, tinha aquilo outro. Aí no finalzinho ele diz, ela era considerada não somente rainha, mas deusa também. Então, óbvio que a maior parte do tempo aqui ele se ocupa em dizer o quê? Como era o palácio dela, como era o luxo dela. Então, não pode ser nunca a letra A, que ele só cita que ela era sacerdotisa. Aí, a riqueza e o luxury. Aí eu vou e pergunto, o que é um luxury? Não é luxúria, é luxury. Luxury. É o quê? Luxúria. Então me diga uma coisa. Quem respondeu foi Ítalo, foi? Isso. Eu queria saber de vocês, meus queridos alunos, quem gostaria de viver nessa luxúria dessa Nefertiti aí? Vai, diz aí, quem gostaria? Eu acho que esse luxury, professor, tá mais Luxury, para luxo. certo. É porque então falou luxúria, então eu quero saber. Palácios onde o faraó viveu. Faz mais sentido do que luxúria. E o que é luxúria? Lust. Ah, e o que é lust? Is it lust? Is it love? O que é lust? Não vão dizer que lust é luxúria, não. Isso aí vocês já disseram. Eu quero que vocês conceituem. É o pecado capital de luxúria. Exatamente. Então, cuidado, gente. Porque quando o Ítalo falou luxúria, veja, Ítalo, a riqueza e a luxúria não, a riqueza e o luxo. E o luxo. Porque luxúria é prostituição, né? A riqueza e a prostituição, não. Por isso eu disse, alguém quer viver de luxúria aqui igual a ela? Não. Então, a riqueza e o luxo dos palácios onde os faraós viviam. Ora, vamos lá. Muita gente marcou essa daqui. Aí você diz, eu vou em todas as hipóteses. Ah, professor, mas não estaria certo não, porque aí está falando só do palácio de Nefertiti. E aqui está dizendo o palácio onde os faraós viviam, né? Aqui está generalizando. Sim, e se por acaso num texto eu coloco um exemplo para dizer como uma grande massa se comporta? Pode acontecer. Entendeu aí? Por exemplo, eu digo assim, o presidente Bolsonaro tem como dever fazer isso, isso e aquilo outro. Aí você diz, no texto está falando sobre o dever dos presidentes? Não. Não por quê? Não, professor, porque está falando só do dever de Bolsonaro. Sim, mas eu usei o nome Bolsonaro, que é o presidente atual, com o intuito de mostrar a função da pessoa que entra como presidente. Então, estaria correta essa questão. Fala de como o presidente o que o presidente deve fazer, as funções do presidente? Sim. Só que eu usei um exemplo para mostrar como o todo deve operar. Compreenderam aí? Então não tem problema nenhum com essa questão. Aí veja, a resposta correta é essa aqui. A evidência científica de que a múmia encontrada era Nefertiti. Por quê? Porque no desenvolvimento aqui, eles vão mostrar que foi encontrada a Nefertiti, etc, etc, etc. Mas veja, gente, teoricamente, na introdução deveria ter algo que dê a entender que vai falar da descoberta. Por quê? Porque a introdução, ela mostra exatamente o grosso do texto e o desenvolvimento ele só amplia. Compreenderam aí? Então, acontece às vezes de um texto estar mal escrito e aí o aluno se prejudica. Entendeu aí? E essa, gente, é uma das razões que eu já falei para vocês de eu não gostar de botar prova gramatical. Por quê? Porque às vezes eu posso colocar uma questão gramatical lá, certo? E aí o aluno chega para mim, professor, mas não está certo essa aqui por quê? Não, porque a regra diz isso. Não, mas é porque eu entendi que o senhor quis dizer isso aqui. Aí, de repente, realmente a frase lá, sei lá o quê, deu uma abertura para outro entendimento que fez mudar a resposta. Eu vou olhar para o meu aluno e vou dizer, não, você está errado porque a gramática diz isso? Não,
A gramática ela é um nível limitado. De repente a questão ficou dúbia. É o caso aqui. Entenderam aí? Beleza, gente? Beleza. Pronto. Então, vamos encerrando. Sim, lembrando, hoje vocês vão fazer a atividade do controle acadêmico. De 11h30 começou, vai até 13h30 de amanhã, beleza? Boa prova, vocês têm muito tempo para fazer. Prova não, né? Que não pode Se eu chamar não de me prova. engano, lá tá como 1h30. Então, Você falou 13. 11h30. Ah, então foi Claudinha que lutou, mas ela colocou para mim o recado no meu WhatsApp. 11h30 começava, 13h30 do outro dia terminava. Pode ser que ela tenha se enganado, beleza? Mas enfim, é hoje. Valeu? Fui. Tchau. Cheiro. Valeu, professor. Até semana que vem. Até semana que vem.